Saudações, guerreiros. A palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Em seguida, seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Esse texto ele fala a respeito do ministério de Jesus, como Jesus ele manifestava sinais e pregava sobre o Evangelho do Reino de Deus. E o que chama a atenção é que, à medida que Jesus pregava o Evangelho, manifestava os sinais, curando os enfermos, libertando os endemoniados, as multidões iam se ajuntando onde Jesus estava. Inúmeras pessoas vinham de diversas partes, de toda a região, para ver Jesus, para ver o que estava acontecendo. Mas o que chama a atenção é que, apesar de tão grande multidão que vinha para encontrar Jesus, apesar dessa numerosa multidão, nem todas essas pessoas se tornaram discípulos de Jesus. É fato que onde Jesus estava, havia ali uma grande multidão de pessoas curiosas, de pessoas enfermas querendo serem curadas, de doutores da lei, de escribas, de fariseus, que estavam ali para julgar Jesus, para tentar pegar Jesus em alguma fala que eles pudessem acusá-lo de algo. Mas, no meio de toda aquela multidão, poucas pessoas se tornaram discípulos de Jesus. A Bíblia é clara em dizer que muitos são chamados, mas que poucos são escolhidos. E eu queria usar esse tempo para refletir com você a respeito da característica dos seguidores de Jesus. Hoje é um termo tão comum essa questão de seguidores, nas redes sociais. Pessoas que dedicam tempo para seguir outra pessoa, para ouvir o que outra pessoa está falando. E eu queria mostrar um pouco a respeito das características dos seguidores de Jesus. A Bíblia vai nos mostrar e vai nos ensinar que as multidões, elas seguiam Jesus, e eram formadas por diversos tipos de pessoas diferentes. Como eu disse, haviam doentes, haviam endemoniados, haviam pessoas de alta classe, fariseus, escribas, doutores da lei, publicanos, os coletores de impostos daquele tempo, e pecadores, todo tipo de pessoa estava ali no meio da multidão. Mas ela vai nos mostrar que esse povo, onde Jesus estava, havia ali uma grande multidão seguindo Jesus. Mas algumas características de seguidores, elas estavam presentes na vida daquelas pessoas. E é a mesma coisa que nós vemos hoje, nos nossos dias, com os seguidores das pessoas nas redes sociais. Primeira coisa que eu quero destacar é que seguidor, ele está em busca de entretenimento. O seguidor, ele está buscando se distrair, ele está buscando ver algo. A fama de Jesus era muito grande e as pessoas se reuniam por causa da fama que percorria aquele lugar, para ver esse Jesus, para saber quem é essa pessoa famosa que está no nosso meio. Mas as pessoas seguiam Jesus, mas não queriam relacionamento com ele. À medida que a fama de Jesus crescia, as multidões em volta dele também cresciam. Mas elas estavam buscando só reconhecer, só ver quem era essa pessoa famosa. Eles não queriam realmente seguir Jesus, não queriam realmente tornar-se discípulos de Jesus.
Outro fato que a Bíblia nos ensina sobre os seguidores é que eles buscam o imediatismo, a resposta imediata, né? Seja para esse entretenimento que eles estão buscando, ou seja para uma resolução de um problema que eles querem. A gente via as multidões que eram trazidas, os enfermos, os doentes, todos eram trazidos para Jesus porque queriam uma resposta para os seus problemas, né? E a gente vai ver que essas pessoas muitas das vezes iam embora sem sequer agradecer, né? Em Lucas, no capítulo 17, no versículo 12, a Bíblia mostra que os 10 leprosos estavam ali e encontram com Jesus e pedem para ele para serem curados. Jesus manda que eles fossem até o templo se apresentar ao sacerdote. Enquanto eles estão indo no caminho, eles percebem que foram curados, mas só um volta para agradecer e para glorificar o nome de Deus, porque os outros eram imediatistas, conseguiram o que queriam, estavam indo embora. Na multiplicação dos pães, né, depois que Jesus multiplica os pães, aquela multidão começa a procurar Jesus, seguir Jesus. Quando o encontram, né, a resposta de Jesus para eles foi: olha, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram e se fartaram. Trabalhai pela comida que não perece. Ou seja, aquelas pessoas não queriam o relacionamento com Jesus, eles queriam continuar comendo sem nenhum esforço. Os seguidores, eles bajulam, né, a pessoa, o famoso, mas não estão dispostos a obedecer. Os seguidores de Jesus ali, eles chamavam ele de Senhor, Senhor, mas não queriam obedecer aquilo que Jesus mandava. Os seguidores, eles não suportam a exortação. Quando eles são exortados, eles pegam em pedras. Quando eles são exortados, né, eles se retiram e vão embora. A gente vê isso em vários textos, em várias passagens, em que, ao ser exortada, a multidão se revoltava contra Cristo, né? Ao dizer para eles: olha, se vocês permanecerem na minha palavra e a minha palavra permanecer em vocês, então vocês serão os meus discípulos e a verdade vos libertará. Né? Aquela multidão, aqueles judeus que haviam crido em Jesus, começam a questioná-lo, dizendo: nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos. Como você pode dizer que seremos livres? E eles abandonam Jesus. Alguns que se diziam discípulos de Jesus, quando Jesus faz um discurso a respeito de ele ser o pão da vida, né, de ele ser o pão que desceu dos céus, dizendo que se não comermos da sua carne, não bebermos do seu sangue, não temos vida em nós mesmos. Quando Jesus começa a expor esse discurso, alguns discípulos dizem que ele é muito duro e que as pessoas não vão suportar esse discurso. E à vista disso, muitos vão embora. Muitos daqueles que se diziam discípulos de Jesus vão embora, porque não suportam a exortação. A gente vê que seguidores, eles não têm acesso às verdades mais profundas e aos ensinamentos mais profundos. A multidão vinha e Jesus ensinava a todo mundo, mas a Bíblia diz que ele falava com as multidões em parábolas, e sem parábolas ele não falava para as multidões, para que ouvindo não ouvisse, para que vendo não visse, né, para que não viessem a crer, né, e com isso serem salvos. Parece até estranho isso, mas o que isso nos mostra é que Jesus ensinava por parábolas, porque ele desejava e ele esperava que aqueles que estivessem ouvindo quisessem mais relacionamento, mais conhecimento, estivessem mais próximo deles, e esses sim eram alcançados pelos ensinamentos, pelo discernimento, pelo conhecimento, e eram salvos por ele. Ele vai dizer que os discípulos, ele chamava eles à parte e ensinavam para eles os sentidos e o significado das parábolas. Quem é seguidor, ele se contenta com aquilo que está vendo, com o entretenimento, e ele vai embora sem se relacionar. Mas quem é discípulo, ele quer mais profundidade, mais conhecimento. A gente vê que os seguidores,
muitas vezes eles vão se tornar perseguidores. A gente vê no que a gente conhece hoje como Domingo de Ramos, a multidão acolhendo Jesus, que chega montado no jumentinho. E ele entra para a cidade e é acolhido, dizendo, com a multidão gritando: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E essa multidão que no domingo acolhe Jesus, recebe ele com honras, colocando, estendendo os ramos para que ele passasse. Na quinta-feira está diante de Pôncio Pilatos, dizendo: solte-nos Barrabás, solte-nos Barrabás. E Pilatos dizendo: olha, e o que eu faço desse aqui, que eu não achei pecado nele algum? E aquela multidão que havia recebido Jesus começa a gritar: crucifica-o, crucifica. Então a gente vê que a multidão, que os seguidores, eles são voláteis. Eles logo se cansam, logo desistem e eles vão embora. Nós precisamos aprender a ser discípulos de Jesus, porque o discípulo, ele está interessado no relacionamento. O discípulo está interessado na pessoa de quem é Jesus. Você vai ver discípulos como Filipe dizendo: olha, venham, nós encontramos o Messias. Eles não duvidam de quem ele é e eles seguem ele por quem ele é. Eles seguem Jesus não pelos sinais, não pelas maravilhas, mas porque eles entendem que ele é o Filho de Deus. As multidões não entendem quem é Jesus, mas os discípulos entendem. Pedro diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Pedro entendeu quem era Jesus. O relacionamento com ele fez com que o Pai dos céus revelasse quem era Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, a gente vê que o discípulo, ele entende com mais profundidade, o discípulo é ensinado, o discípulo pratica as obras. Você vai ver os discípulos de Jesus, depois da sua morte, dando sequência ao seu ministério, continuando a missão de Jesus na terra. E Jesus havia dito o seguinte: olha, eu vou para o Pai, mas vocês ficarão, e vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e as farão ainda maiores. Porque o discípulo, ele dá seguimento àquilo que o mestre fez. Ele dá seguimento àquilo que ele aprendeu fazendo e aprendeu a fazer com o seu mestre. E a pergunta para você hoje é: você é um seguidor de Cristo ou você é um discípulo dele? Nós precisamos aprender a ser discípulos de Jesus, a fazer tudo o que ele tem nos ensinado, tudo o que ele tem mandado. Medite nisso. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus.